Adonai, que o Eterno abençoe a vida de cada um de vocês, meus amados irmãos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o batismo. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, quando ele foi ressuscitado, ele deu duas ordens aos seus apóstolos. A primeira ordem se encontra no livro de São Mateus, no capítulo 24, ou seja, São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Foi a primeira ordem que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos após ressuscitar. A primeira ordem, São Mateus, capítulo 28, versículo 19. A segunda ordem está no livro de São Lucas, no capítulo 24, no versículo 47. E o cumprimento da primeira e da segunda ordem está em Atos 2, 38, que diz da seguinte maneira. A primeira ordem, São Mateus 28, 19, diz assim: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira ordem. A segunda ordem, São Lucas 24, 47, que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Em Atos 2, 38 está o cumprimento da primeira e da segunda ordem, quando Pedro disse, no verso 38 de Atos 2, 38, verso 38 diz Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A única maneira de cumprir São Mateus 28, 19 e Lucas 24, 47 é imergindo nas águas, batizando as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o apóstolo Pedro é bem claro: arrependei-vos. O primeiro passo é arrependei-vos. O segundo, ser batizado em nome de Jesus Cristo, para receber o dom do Espírito Santo. Quem não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, não tem o Espírito Santo. É óbvio. Quem não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, não tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, mas não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, automaticamente ele vai batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme nós vimos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 48. E ordenou Pedro que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então, quando Jesus falou para batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ele não estava falando para batizar nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, são títulos. Note que ele falou no singular, não em nomes, não é uma trindade, três. Ele falou singular, não falou no plural. Ele falou: ide fazer dissertação batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daí você me pergunta: mas como é o nome do Pai? Jesus dá a resposta em São João, capítulo 5, versículo 43. Ele fala assim: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceiteis. Se outro vier no seu próprio nome, a esse aceitareis. Então o Filho de Deus, ele veio no nome Jesus. Então o nome do Pai é Jesus. E o nome do Filho? São Mateus capítulo 1. O capítulo 2 diz: eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho, seu nome será Jesus. O nome do Filho é Jesus, do Pai é Jesus e do Espírito Santo. O Senhor Jesus fala assim: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Então o Espírito Santo vem no nome de Jesus. Então o nome do Espírito Santo é Jesus. São João capítulo 17,
versículo 6, Jesus fala assim: Pai, eu manifestei o teu nome aos homens que me deste. No capítulo 17, versículo 26, ele fala assim: Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome, porque o nome do Pai estava no tabernáculo de carne e osso chamado Jesus, porque Jeová do Antigo Testamento estava velado e revelado em seu Filho Jesus, porque o Pai é o Espírito Santo. Pai é quem gera, o Espírito Santo gerou. Então o Espírito Santo é Jeová do Antigo Testamento, que estava manifestado no tabernáculo de carne, chamado Jesus, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, que diz: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus, o Pai, estava no Filho. Por isso que Jesus, lá em São João, ele fala para Filipe. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Ele disse: estou há tanto tempo convosco, Filipe. Não tendes me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crê que eu estou no Pai, o Pai está em mim? Olha que revelação. Jesus é a imagem de Deus. Jesus é Deus, Jeová do Antigo Testamento, manifestado em carne e osso. Por isso ele falou em São João 8,56: antes que Abraão existisse, eu sou. Note que Yahvé, quando apareceu para Moshe, que no grego é Moisés, mas quando o Eterno apareceu a Moshe, ele falou: eu sou o que eu sou. E Jesus veio e fala: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus falaram: você não tem nem 50 anos. E disse ter de vista Abraão. E ele falou assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Olha que coisa tremenda. Jesus Cristo era Jeová manifestado em carne. Era Yahvé, era Yahweh, era Jeová Jiré, Jeová Chamar, manifestado em carne. Então os apóstolos nunca batizaram no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos títulos, mas eles batizaram no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículo 16, Atos dos Apóstolos capítulo 19, versículo 5 e 6, Atos dos Apóstolos capítulo 10, versículo 43 ao 48, Atos dos Apóstolos capítulo 22, versículo 16. Agora você, pastor, você trinitariana, mostra na Bíblia onde os apóstolos batizaram em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mostra aonde que está. Nunca foi realizado na era apostólica um batismo pagão trinitariano, porque a doutrina da Trindade é uma doutrina pagã que teve início no Concílio de Nicéia no ano 325 pelo imperador Domingo Constantino e o Papa Damásio. E São Jerônimo, que traduziu a Bíblia do hebraico para o grego, era um pagão. Então, trouxeram a doutrina da Trindade para dentro da igreja, para apagar o nome do Senhor Jesus Cristo. Colocaram o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saia do erro, meu amado irmão, minha amada irmã. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach.